Antes de você lidar com os significados das casas astrológicas, convém você tomar conhecimento de algumas coisas. Normalmente, você aprende o sistema de casas, aprende o significado, aperfeiçoa aquilo e fica com esse esquema, esse modelo o resto da vida. Então, eu quero ampliar um pouco os seus horizontes e mostrar que é possível ir além e você obter um pouco mais das casas astrológicas. Existem alguns pontos que vale a pena você ter em mente. Primeiro lugar, o significado das casas astrológicas, ele não é igual em todos os meios, vamos assim dizer, as vertentes astrológicas. Existem variações. Eu vou me prender no sistema padronizado por William Lilly no século XVI. Mas, de vez em quando, eu vou me remeter a alguns conceitos anteriores. Por que eu estou falando isso? Porque, em algum momento, ali da década de 40, da década de 50, começaram a surgir algumas modificações significativas, por conta, talvez, de uma má compreensão ou de um mau entendimento da origem das casas astrológicas. Então, a origem das casas astrológicas, ela decorre do movimento do Sol que você observa do nascer ao pôr, ou seja, da rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. Número 1. Número 2. Existem diferentes compreensões de como representar este movimento no âmbito do mapa astrológico. Inclusive, não é consenso representá-lo necessariamente, forçar a representação para a eclíptica ou o zodíaco, o que resulta em diferentes sistemas de casas. Atualmente, só para você ter uma ideia, existem registrados na AFA mais de 200 sistemas de casas diferentes, com princípios diferentes, com conceitos diferentes e que vão resultar, se você pensar conceitualmente, em resultados diferentes, principalmente quando você for trabalhar com as predições. Vou mais um passo. Existem algumas representações que são astronômicas, que podem ser representadas em cima do globo e outras não. Onde eu quero chegar? Que a partir do momento em que você trabalhar com astrocartografia, você vai precisar fazer uso de um sistema de casas que funcione na astrocartografia, ou seja, possa ser representado no âmbito de um mapa de ACG ou no âmbito de um mapa de astrolocalização. Porque se for um sistema de casas topocêntrico, o que você terá representado, um core, por exemplo, o que você terá representado no globo é um artifício que não corresponde à realidade e foge do conceito padrão da astrocartografia. Meu Deus, Henrique, eu não sabia que tinha tanta coisa para a gente levar em conta. Sim, tem muitos detalhes para você levar em conta e eu vou discorrer sobre eles aqui. São tantos detalhes que no início do século XX, a Escola de Hamburgo achou esse tema das casas tão confuso que aboliu as casas, mantendo exclusivamente o ascendente e o meio do céu, inclusive com um significado diferente daquele que nós estamos acostumados a usar. E, por incrível que pareça, para mim, que trabalho com astrologia tradicional, o sistema é coerente. Coerência, a propósito, é algo que eu procuro seguir
desde o momento que eu elaboro ou calculo o mapa, hoje através do programa de astrologia, até durante a interpretação. Então, a metodologia que eu emprego, ela tem como um dos pilares a coerência. Isso vai significar, pensando nas casas, que quando eu estiver trabalhando com astrologia natal, com astrologia preditiva, com astrologia horária, com astrologia eletiva, com astrologia mundial, com astrocartografia, com astrolocalização, com qualquer metodologia, com sinastria, eu sempre estarei utilizando o mesmo sistema de casas. Por quê? Porque o sistema de casas representa para você que está interpretando o meio através do qual você enxerga o mundo. Então é muito importante você escolher um sistema de casas adequado à sua forma de interpretar, à informação que você quiser trazer, em qualquer que seja o método. Bem como existe um outro aspecto, que é o primeiro que eu vou tratar aqui. Existem diferentes maneiras, além do sistema de casas, existem diferentes maneiras de você representar aquele mapa, aquele gráfico astrológico que você estará tratando. Então, feita essa introdução, eu vou começar com a representação que, embora seja um assunto menos tratado, para mim, Henrique, é mais importante do que a escolha de um sistema de casas. Porque, de fato, não existe um sistema de casas melhor do que outro. Existem alguns mais representativos. Entretanto, dentre esses representativos, não há um melhor do que outro. Há um que, de repente, é mais conveniente para um tipo de informação e outro que é mais conveniente para outro tipo de informação. Vamos lá? A representação do gráfico astrológico não tem nada a ver com o design do mapa. O design do mapa pode ser colorido, design do mapa pode ser verde, azul. Você pode, de repente, fazer simplesmente uma bola e representar tudo lá dentro e fazer uma divisão qualquer. Isso é o design. Né? A representação é um outro aspecto. Para início de conversa, entre os gregos, que a gente pode considerar algo mais academicamente documentado, a representação dos gráficos astrológicos era quadrada. Com o tempo, pensando agora mais recente, para facilitar, a gente procurou colorir esse mapa, para poder distinguir as casas angulares, sucedentes e as cadentes. A interpretação em astrologia tradicional é baseada nas casas. As casas contêm ou não contêm astros, mas de qualquer maneira, uma casa vazia é governada por um astro. Então, em última instância, a interpretação das casas se dá por meio dos astros. Né? Por que casófila? Porque a interpretação em astrologia tradicional é focada nos assuntos. A gente não discorre necessariamente sobre todo o mapa, mas sim sobre aquilo que é destaque, que é importante, que é relevante. Então, a representação quadrada, que também é utilizada na astrologia hindu, ela é legal, ela é fácil quando você se acostuma. Mas, Henrique, eu não estou vendo os aspectos. Os aspectos sempre foram representados à parte. Porque no centro a gente coloca os dados de nascimento. Se você for pegar a astrologia cristã, uma versão que contém os mapas originais do William Lilly, você vai ver que ele não desenhava os aspectos lá no meio. Lá no meio estão os dados do nativo. Se você for pesquisar os mapas de Nostradamus, de Morin,
A mesma coisa. Tá? Qual o conceito que existe quando você coloca os dados de nascimento no centro do mapa? Tá? Não dizem que você tem livre-arbítrio, embora isso seja uma tolice, né? Mas a ideia é que você tome posse da sua vida. Que eu costumo dizer que você seja o melhor gestor das escolhas da sua vida representadas pelo mapa natal. Então você precisa estar no centro da sua vida e colocar o seu nome, os seus dados de nascimento ali no centro do mapa é uma maneira nítida e clara de você representar essa questão, né? De colocar você no centro da sua vida, tá? Bora lá. Existem maneiras diferentes de você representar o mapa que de repente não são aquelas que você está acostumado. A escola francesa, por exemplo, gosta dessa representação, onde você tem o zodíaco pelo centro e as casas e os astros colocados por fora. É uma representação. Muda o mapa? Não. Esse mapa que você está vendo aí é o mesmo mapa anterior, porém com uma representação ligeiramente diferente. Mas é o mesmo mapa. Nada muda. Mantive o mesmo sistema de casas, tudo igual. Nada mudou. Mas é possível representar de uma outra forma? Sim. Esta é a maneira habitual de se representar hoje, modernamente, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, e a gente copia as coisas de lá, é muito frequente as pessoas buscarem um mapa natal através do astro.com e uma representação é similar a essa. A única coisa é que eles põem os aspectos no meio e os dados da pessoa geralmente estão à esquerda em cima. É uma conveniência de programação. Porém, para manter este princípio ou essa coerência de que eu coloco o indivíduo no centro do seu próprio mapa, né, e o mapa é uma representação do indivíduo, os dados dele virão ao centro. Tudo bem? Mas é o mesmo mapa. Sem tirar nem pôr, tá? E aí nós vamos para um outro detalhe. O mapa que nós vimos, quadrado, ele tem todas as casas de igual tamanho. Porém, isso é o tamanho físico. Se você observar as cúspides das casas, não são de casas iguais. Eu utilizo o sistema de casas de campanos. Você pode utilizar plácidos. Se você utilizar plácidos fazendo uso do mapa quadrado, ele vai ter a mesma representação, só que as cúspides das casas serão com outro valor, exceto ascendente e meio do céu, que uma vez que os sistemas de casas de plácidos e campanos são considerados sistemas de casas quadrantes, todos os sistemas quadrantes se caracterizam por ascendente e meio do céu ocuparem exatamente a mesma posição, porque o cálculo é estritamente o mesmo. Pelo contrário, você calcula primeiro o meio do céu e a partir dele o ascendente. Existe um princípio filosófico aí por trás, porque o meio do céu representa o ponto do mapa natal, pelo qual a sua consciência começa a interagir com o plano físico, com a família, com a localidade onde você vai nascer. O ascendente representa a sua primeira inspiração. Então são assuntos diferentes e que ocorrem em momentos diferentes. Esta escolha do meio do céu, ela é feita em torno do 42º dia da gestação da mãe. Olha quanta informação só a partir das casas. E tudo isso decorrente do quê? Do movimento da Terra em torno de si. Porque
As casas são o movimento do Sol. Lembre-se sempre disso, porque até os significados das casas decorrem do movimento do Sol a partir do momento que ele nasce. Então, a casa 12, nefasta, exílio, traição, isolamento. A casa 12, por sinal, ela é a primeira casa que o Sol ilumina, por incrível que pareça. E aí tem até um outro conceito. Por que a casa 1, por que as casas estão numeradas ao contrário? Porque a primeira região do céu a se elevar é exatamente a casa 1. Põe aí o teu programa para rodar na função AstroClock e observa que a região ocupada pela casa 1 é a primeira região a subir. Por isso que em astrologia tradicional, o primeiro quadrante é exatamente aquele que compreende as casas 12, 11 e 10. O segundo quadrante, 9, 8 e 7, e assim sucessivamente. E não como a contemporânea vê, que é o contrário. Não faz sentido. Então, os quadrantes representam justamente a trajetória do Sol. As casas representam a trajetória do Sol. Então, a primeira região que vai se elevar é a da casa 1. A segunda região que vai se elevar é a da casa 2. A terceira região que vai se elevar é a da casa 3. E assim sucessivamente. A gente precisa pensar que o mapa natal, enquanto semente, a gente está tendo uma foto da semente, mas essa semente brota, essa semente nasce. O mapa é dinâmico. O mapa não é uma entidade parada. Até inclusive numa interpretação astrológica, você precisa levar esses fatores em consideração, porque é diferente você interpretar um recém-nascido, uma criança de 7 anos, um adolescente de 15, 16, um adulto de mais de 30 ou de mais de 50. Tem experiências diferentes, tem expectativas diferentes, tem objetivos diferentes, qualquer que seja a sua formação de base, a sua cultura, a sua formação familiar. E é a partir das casas que a gente tem essa perspectiva do que esperar em diferentes momentos da vida. Então, em astrologia ocidental, as casas são importantes. E eu já expliquei por quê. Porque as casas ou são ocupadas por astros ou são governadas por. Tudo bem? E a base da interpretação. Agora eu vou fazer mais um pequeno comentário, tá? As casas, elas podem ser, ou o mapa pode ser representado, as mesmas casas, o mesmo mapa, de duas maneiras básicas diferentes. Aqui no Brasil, adota-se esse esquema que está aí. Então, os signos são a fonte de referência. Então, você tem um zodíaco que não é deformado. Porém, não é o padrão na Europa, não é o padrão na Austrália, não é o padrão na África do Sul, não é o padrão nos Estados Unidos. Tanto que a representação padrão nos programas de astrologia que você compra no exterior é esta aqui representada, com as casas todas do mesmo tamanho, qualquer que seja o sistema de casas que você adotar. Observe o valor das cúspides. O que é cúspide? Cúspide é o início de uma casa. Todas as cúspides, desde o início dessa apresentação, se encontram rigorosamente nos mesmos graus e minutos. Ou seja, elas estão rigorosamente na mesma posição. Então, esse modelo de representação, tá? Essa é a segunda etapa, tá? Essa representação, onde você coloca o meio do céu perpendicular ao horizonte, representa de fato aquilo que você está vendo, o que você está acontecendo.
quando você nasce, no caso de um mapa natal. A definição de zênite é que, a partir de determinadas coordenadas geográficas, ele representa uma linha ou um eixo que parte do centro da Terra, atravessa você, indivíduo, a partir do plano do horizonte, passa pela tua coluna, pela tua pineal e vai furar o céu num ponto exatamente acima da sua cabeça, perpendicular ao plano do horizonte. Então, essa representação padrão, ela privilegia esse aspecto. Tem uma outra vantagem, um outro benefício. Se você utilizar a representação proporcional, que é aquela outra do slide anterior, quando você chegar em mapas que tenham signos interceptados, você vai começar a ter casas muito grandes, porque os signos têm todos o mesmo tamanho. Essa questão de ter casas muito grandes e lógico, o oposto, casas muito pequenas, não corresponde à realidade que você estará olhando no céu. Porque se você olhar no céu, naquela condição onde ocorre a interceptação, se você pudesse ver o zodíaco, se o zodíaco pudesse ser um placar luminoso no céu, você veria que, em certas condições, determinados signos parecem maiores e outros parecem menores. Dependendo de onde você estiver, a inclinação, vejam, são inclinações que existem aí. O plano do horizonte, ele é inclinado ao plano do Equador no mesmo arco da latitude. Então, se só a latitude é 52 graus, como é a latitude de Porto Alegre, por exemplo, sul, o seu plano do horizonte estará inclinado em relação ao plano do Equador 52 graus. Mas o plano da eclíptica é inclinado 23,4 graus em relação ao plano do Equador. Estas duas inclinações, conforme elas se combinam, na hora de você representar, dependendo do sistema de casas, dependendo da forma como você representa, do plano que você utiliza para você fazer a representação, resulta nas casas interceptadas. Isso não quer dizer que um determinado setor da sua vida é mais importante do que outro. Pelo contrário, o que vai determinar se um setor da sua vida é mais importante do que outro é primariamente a posição que os astros ocupam naquele mapa, e não o tamanho das suas casas. As casas são apenas uma representação, são um desenho. As casas de tamanhos iguais, veja, se você trabalha com horas planetárias, por exemplo, as horas planetárias têm todas exatamente o mesmo tamanho durante um determinado dia. Então, se tem 55 minutos, todas elas terão 55 minutos durante o dia, 1h05 durante a noite. Ou o inverso. E não tamanhos irregulares, tamanhos variados. Então, esta representação, que nos programas de astrologia é denominado representação padrão, privilegia todos esses aspectos que eu mencionei. Então, o primeiro deles, tá? Privilegia o aspecto mais importante de todos, que é o eixo do meridiano, representado pelo eixo azul nesse diagrama, meio do céu, fundo do céu, zênite, nadir, é perpendicular ao eixo do horizonte, representado nesse diagrama por essa linha vermelha, onde à esquerda você tem o ascendente e à direita você tem o descendente. Ponto número 1. Ponto número 2. Legibilidade de interpretação, porque é muito mais fácil você interpretar um mapa onde as representações estão iguais das casas do que, por exemplo, experimente. Todos os programas de astrologia têm os dados do Mohan. Coloca o mapa do Mohan e alterna a representação padrão e a representação proporcional. E experimenta interpretar
aquela casa 11 e aquela casa 12 dele. Experimenta. Eu tenho certeza que você vai entrar em pânico. Como todo mundo entra e não sabe como a gente faz em astrologia tradicional, virginianamente destacar cada tópico. Tá? Então, antes até de sistema de casas, veja, eu não mencionei sistema de casas, porque para mencionar sistema de casas, está faltando ainda mais um tópico que a gente precisa visualizar antes da gente entrar no assunto. Então, vamos, antes de seguir em frente, fazer uma rápida um rápido resumo? Pois é, tá? Quando eu falo de representação do mapa astrológico, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que definir se você vai utilizar um mapa quadrado ou um mapa redondo. Se você utiliza um mapa redondo, qual deles você vai utilizar? A maior parte dos astrólogos representa o zodíaco por fora e os astros por dentro. A numeração das casas, que nesse diagrama está nesse círculo cinza, pode ser por fora, né? Os americanos gostam de fazer isso por fora, os europeus já preferem fazer isso por dentro. O sistema francês foi uma curiosidade, né? André Barbeau gosta bastante de utilizar isso. A gente vê o Volgini, o Dom Neroman, são astrólogos que são ligados à astrologia racional, que é a escola francesa, que preferem esse tipo de representação. Né? Eu prefiro colocar dessa forma, até porque, pensando nas esferas de Ptolomeu, os meus alunos sabem o que é, né? Essa representação está coerente, lembra da coerência? Coerente com as esferas de Ptolomeu. Segundo ponto, tá? Eu vou representar usando o sistema padrão ou usando o sistema proporcional? No sistema proporcional, os signos têm todos o mesmo tamanho. E interpretativamente, você está estabelecendo, está fazendo uma interpretação do universo. Não. Então está fazendo uma interpretação das condições essenciais, como diz Morin. Está fazendo interpretação do céu celeste. Quando você faz uma interpretação, fazendo uma representação padrão, onde as casas têm todas o mesmo tamanho e você não está utilizando casas iguais, veja que eu não mencionei ainda sistemas de casas, mas sim algum dos sistemas usuais, como Plácidos, por exemplo, Campanos, Regiomontanos, enfim, o que vai acontecer? Você está centrando a interpretação no indivíduo, ou seja, nas casas, no mundo dele, no ambiente ao redor dele, no ambiente pelo qual ele vai transitar ao longo da sua vida, e não necessariamente do universo. Né? Então, filosoficamente, tem uma diferença para você considerar aí. Sistema de casas agora. Sistema de casas, a primeira coisa que você precisa entender é que existem 3 planos de referência para a gente representar qualquer posição de um astro no céu. Sol, Lua, Vênus, seja o que for. Você vai precisar de 3 planos de referência. E por que são 3 planos? Em primeiro lugar, a Terra gira em torno de si mesma. Plano do Equador. Né? Mas ela orbita inclinada. Então é eclíptica, em torno do Sol. Tá? Ela não gira certinho. Ela tem uma inclinação de 23,4 graus. Esta inclinação resulta que quando a gente vê o Sol, a gente o vê caminhando, vamos assim dizer, ao longo das 4 estações do ano, do norte para o sul, cruza o Equador, e aí a gente tem o plano da eclíptica. Esse plano do Equador, ele se estende, é um plano. Tá? Então o Equador terrestre está contido no plano do Equador celeste. E a gente tem um terceiro plano, que é o plano do horizonte. Tá? Que a partir das coordenadas geográficas que você estiver, você tem um terceiro plano. Nesse diagrama, o plano do horizonte não está representado, mas o polo superior correspondente ao plano do horizonte está representado nesse diagrama por este Z, pertinho dessa estrelinha, à esquerda dessa estrelinha.
Então, qualquer sistema de casas, ele trata de uma discussão de como é que eu vou dividir as horas, o período diurno, aquele que o sol passa acima do horizonte, e aquele que o sol passa abaixo do horizonte. Veja, tem um detalhe aí que ninguém se lembra. Apenas em raríssimas ocasiões, em poucas localidades, o sol nasce rigorosamente a leste e se põe rigorosamente a oeste. O sol, pensando aqui no hemisfério sul, no verão, e nas localidades contidas entre o trópico de Capricórnio e Equador, ele nasce geralmente, tá, a sudeste e se põe a noroeste. Tudo bem? No, ou perdão, sudeste e sudoeste. No inverno é o contrário. Ele nasce em nordeste e se põe a noroeste. Ou seja, ele não percorre no céu 180 graus exatamente. Mas o que você representa no mapa é 180 graus. Outra coisa, a duração do dia no verão é maior do que 12 horas. E a duração da noite é menor do que 12 horas. No inverno é o contrário. Porém, no mapa, vejam o primeiro problema que nós temos aí. A gente representa que o ascendente e o descendente, eles se opõem rigorosamente. Que o eixo do meridiano se opõe rigorosamente. Que o ponto de culminação do céu e o seu nadir são colocados exatamente opostos. Então, astronomicamente falando, a representação de um mapa astrológico pelos sistemas de casas usuais, ele já contém um erro grande. Existem alguns sistemas de casas que tentam corrigir isso. Porém, são sistemas de casas que não pegaram. Eles podem ser astronomicamente mais corretos, mas eles não pegaram na comunidade astrológica. Então vamos considerar aqueles padrão, tá? Onde você tem o cálculo do ascendente, como eu tinha dito, similar aos principais sistemas de casas, e o do meio do céu, similar aos principais sistemas de casas. Sistemas de casas quadrantes, para a gente não fazer muita confusão. Você pode usar como referência para dividir o céu qualquer um desses três planos. Então, se você utilizar o plano do Equador para dividir, você vai ter um determinado sistema de casas que resulta no Regiomontanus. O Regiomontanus, ele pega o Equador e divide nas 12 seções para encontrar as casas e projeta na eclíptica. Tá? Então, em algum momento, vai existir uma projeção na eclíptica. Já o sistema de casas de Campanos, que é um pouco anterior ao de Regiomontanus, ele já tem um outro princípio, porque ele vai pegar o plano do Equador e dividir em 12 seções. Então a meia laranja vai estar centrada no indivíduo, razão pela qual o Dane Rudyard usava esse sistema de casas. Então, não se fala de Equador. Sistemas como Alcabítios, e Alcabítios tem dois, semiarco e declinação. William Lilly usava Alcabítios semiarco. Todos os astrólogos desse período de William Lilly e anteriores usavam Alcabítios semiarco. William Lilly, em algum momento da carreira astrológica dele, passou a usar Regiomontanus. Então, Regiomontanus é exatamente desse período que surgiu e passou a ser considerado
tecnicamente mais perfeito que o Alcabitius. E a razão é principalmente por conta do modelo de cálculo. O modelo de cálculo de Alcabitius, ele parte do espaço local, ou seja, do horizonte, e projeta semiarcos que podem ser de declinação ou diretos no plano da eclíptica. Regiomontanos e campanos não fazem projeções, eles simplesmente utilizam-se das intersecções. O sistema de casas diplácidos utiliza o mesmo princípio de acalbítio semiarco, porém faz um cálculo diferente, um pouco mais complexo e menos preciso. Então, estes são sistemas de casas os que eu considero os principais. Na tradição existe ainda o Porfírios, que não é astronômico, casas iguais, que não é astronômico, signos inteiros, que não é astronômico. Sistemas de casas iguais e o de signos inteiros, que eles estão no mesmo pacote, são estatisticamente medidos da mesma forma, é o sistema de casas mais utilizado no mundo. Em segundo lugar vem o de Plácidos e depois vem o resto. Na tradição, a gente menciona Porfírios. Porfírios você calcula o ascendente e o meio do céu. Você vai no zodíaco, na eclíptica, ver a distância entre o grau ocupado pelo ascendente e o meio do céu, divide por 3 e você resulta nas cúspides. Pega a distância entre o meio do céu e o descendente e você vai achar mais 2 cúspides. No primeiro caso, você vai achar as cúspides das casas 12 e 11 e os seus opostos. No segundo caso, você vai achar as cúspides das casas 9 e 8 e seus opostos. Pronto, mapa inteiro. Pois é, você viu quanta coisa você tem para você levar em conta? Então, o que quis mudar o sistema de casas me interfere na interpretação? A ideia é muito simples. Quando eu divido o espaço, eu vou achar o tempo. E quando eu divido o tempo, eu vou achar o espaço. Toda vez que você usa o equador ou a eclíptica, você está dividindo o tempo. Então, consequentemente, você vai achar o espaço. É uma interpretação centrada, vamos assim dizer, não em previsões, mas na interpretação do mapa natal, ela é adequada. Quando você divide o espaço, ou seja, o horizonte, você vai achar o tempo. Então, quando você tem um sistema de casas que se baseia no horizonte, que é o caso do alcabítio semiarco, é o caso do campanos, o resultado que você vai ter quando você movimentar nas predições é o tempo. E nas predições você quer saber o quando vai acontecer o quê. O que está contido no mapa natal? O quando é a data que você vai calcular. Mas aí você vai me dizer, mas não existe muita diferença entre as cúspides. A maneira de você saber a diferença entre as cúspides é você fazendo uso das direções primárias, porque as direções primárias não acontecem nos signos. Elas acontecem num céu tridimensional e são representadas nas casas. Existe uma série de conceitos aí envolvidos que eu não vou me dar ao trabalho de tratar nesse momento. Porém, nas casas, o movimento dos astros é diferente. O que a gente denomina de conjunção ocorre em épocas diferentes. Então, por exemplo, de Plácidos para Campanos, a gente pode ter uma diferença em torno dos 45 anos de idade, né, entre um método e outro, de até 12,5 anos. Se você utilizar o método de Campanos, Regiomontanos é próximo, dá uma diferença geralmente de um ano, no máximo, mas de Campanos para Plácidos pode dar de 12,5 anos. E topocêntrico? Topocêntrico não tem
representação no mapa mundi, no globo. Mas se você for fazer usando todos os artificialismos, a diferença pode ser até superior. Se você gostou dessa apresentação, curte, comenta, compartilha com quem você acha que possa aproveitar dessa mini aula. Essa mini aula, inclusive, é a introdução à interpretação das casas do curso de Fundamentos de Astrologia Tradicional. Nossa, Henrique, você dá aula isso onde? Dou. Tá? Essas aulas, elas são encontradas na minha plataforma EAD. Desce-nos na descrição que você vai encontrar o link para esta a minha plataforma, onde eu estou colocando os meus cursos. Tem diversos cursos de astrologia e a didática é basicamente esta, com aulas ocorrendo na plataforma e ao vivo no curso de astrologia tradicional. As aulas ao vivo são semanais. Então você tem interação com o professor para você aprender a interpretar no modelo e no foco interpretativo da astrologia tradicional, que é voltada para as coisas. Então, ela vai indicar se você vai comprar um carro ou não, se você terá filhos ou não, se você será bem-sucedido e ganhará dinheiro ou não, enfim, as coisas práticas da vida. Tá? De novo, vou repetir. Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha e me segue no Instagram. @HWSirius é o mesmo label que eu uso para todos os meus canais. Obrigado, ótimo dia para você.